Um estudo preliminar que eu fiz, né, tem um imóvel que é esse aqui, isso aqui é Recife, tá? Isso aqui é a Igrejinha de Boa Viagem, um ponto turístico do Recife, né, que é um drogazil, né? E eu tenho uma sobreloja aqui nesse prédio aqui, ó. Olha aqui, esse prédio ali é o seguinte, a gente está até fazendo fachada, esse aqui já está mais adiantado. A gente tem lojas embaixo, tá? Tem sobrelojas aqui no primeiro pavimento e para cima eu tenho apartamentos, tá? Esse prédio, na verdade eu tenho duas sobrelojas dessas aqui do primeiro pavimento, tá? E esse vídeo é sobre a ideia de ter um mercado autônomo, né? É uma região de alto poder aquisitivo. Isso aqui é um hospital, tá? Aqui são prédios que aí passam facilmente aí de 30, 40, esse aqui, se não me engano, tem 40 andares. E é uma região próspera, tá? Aqui já é praia, aqui é praia de Boa Viagem, ok? E eu tenho duas sobrelojas aqui. Eu tenho uma que está desocupada tem um bom tempo, ok? Então eu pensei na ideia de fazer um, um mercadinho autônomo, né? Vamos ver aqui, pronto, aqui é a localização, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, eu também trabalho com avaliação de imóveis, então aqui já é a praia, é bem pertinho mesmo aqui, a distância é muito perto da praia, bem pertinho do aeroporto, pertinho de hotéis, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho 250 metros para a praia, e aqui eu já tenho o aeroporto, ó, Aeroporto Internacional do Recife, bem, ó, aproximadamente 1,6 km do Aeroporto Internacional do Recife, tá? Então a localização do imóvel é essa. Então eu pensei o seguinte, por quê? Porque aqui nesse prédio, deixa eu abrir aqui, a gente tem, são dois blocos, tá? Dois blocos, cada um com 64 apartamentos, 128 apartamentos, também tem 35 sobrelojas, são escritórios de pequeno porte, pequenos comércios, tipo salão de beleza, daí por diante. 9 lojas térreas, são 5 de um lado e 5 do outro, que ele dá para 2 ruas. E eu fiz inicialmente esse levantamento aqui, né? 172 unidades, 128 apartamentos, 35 sobrelojas, 9 lojas, né? A gente tem 2 portarias, cada uma com 9 funcionários, 18 funcionários. Concorrência próxima, a gente tem uma Bomboniere aí embaixo no térreo, né? Tem uma BR Mania no posto da frente e tem um supermercado a mais ou menos 300 metros, que é o Extra Bom do Recife. Então aqui a gente, isso aqui eu fiz pela IA, tá? Só colei aqui no Word. Levantamento de funcionário, apartamento, né? Mais ou menos de unidades comerciais. Supondo média de 2 pessoas, aí ela fez aqui uma média, né? Daria 320 moradores, isto é. Sobre loja, área comercial, densidade, consumidores, funcionários, 18. Ele fez todo um levantamento aqui e me deu uma estimativa de 402 pessoas que poderiam vir visitar o mercado frequentemente, não todo dia, mas diferentes frequências de cenários. Frequência de compra, taxa de penetração, né? Então, se cenário pessimista, 20% do público-alvo, eu teria 80 clientes por dia. Eu acho muito mesmo. Queria eu que fosse isso aqui, mas eu acho muito. Cenário normal, a gente tem aqui 121 clientes, aí já foi. Otimista, 160, já foi ao máximo, né? Ticket médio, né? Ticket médio, através de uma pesquisa que a IA fez aqui em mercados autônomos, a gente teria um normal 20 para esse tipo de mercado, pessimista 15, otimista 30, né? Então ela me deu uma expectativa aqui de venda, receita estimada 36 mil, eu particularmente achei muito alto, 72 mil, né? Vezes 30 dias, e aí vai, né? Pegou aqui o número de ticket médio, vezes o número de cliente, né? E multiplicou isso aqui por 30 dias, ok? É isso, de início é isso, só que aí eu comecei a planilhar tudo isso e foi um pouco mais realista, né? Vamos em frente, deixa eu abrir aqui, não estava aberto ainda, deveria estar, fluxo de caixa projetado, né? Sei que a gente tem que fazer propaganda, tem um monte de situação aí que é necessária, né? Mas quando eu vou tentar abrir um negócio, eu particularmente vou primeiro pelas planilhas, tá?
As planilhas são mais importantes para mim. Eu creio que vocês também devem agir assim, por isso que eu estou compartilhando essa planilha com vocês. Eu fiz um fluxo de caixa projetado para 12 meses, na verdade ela está com 24 meses. Certo? Mercadinho, 24 horas, sala 33. Primeiro eu fui nas despesas fixas, tá? Eu gostaria muito de inserir aqui um aluguel contábil de R$ 1.000, pelo menos livre para mim, mas eu não consigo, até agora eu não consegui. Porque se eu colocar, eu também, vocês vão entender o porquê, eu não vou conseguir viabilizar, porque já está difícil de viabilizar até desse jeito, mas vamos lá. Aí coloquei aqui condomínio, né? Coloquei aqui taxa de regularização de bombeiros, internet, MEI 89, tá? Eu abriria primeiro com o MEI, porque o faturamento não é lá essas coisas. Mas começaria primeiro com o MEI. Eu acho que o faturamento bruto do MEI de 81 mil é muito pouco mesmo, porque estou falando de bruto, não estou falando de líquido. Se fosse líquido seria ideal, mas não é. Energia elétrica, eu fiz uma estimativa de, aqui mesmo também, no valor de 644. Veja bem aqui como foi isso aqui. Eu coloquei aqui um freezer horizontal, dois freezer horizontal, dois freezer vertical. Eu peguei esses valores da internet de consumo mensal, consumo média dia, o custo estimado, né? Tá? E ar-condicionado de 12 mil, certo? Roteador, sistema, câmeras, né? Então teria aqui aproximadamente um consumo de 454,8 kWh. Isso aqui dá R$ 644, considerando o quilowatt-hora que eu também pesquisei atual, tá bom? Para aquela localidade e comercial, tá certo? Eu tirei da própria sala, uma conta da própria sala. Então eu fui para despesas fixas, né? Vamos voltar lá. Deslocamento para fazer compra, eu coloquei mais R$ 500 de gasolina, porque para estar comprando no mercadinho tem que estar reabastecendo, tem que estar indo lá. Eu acho pouco ainda, mas eu coloquei. Sistema de PDV, eu fiz uma pesquisa de 220 mensal, implantação 300, está lá na implantação. IPTU médio, eu peguei o valor anual e dividi por 12, certo? Bombeiro, fiz a mesma coisa, dividi por 12. O valor anual. Foro de igreja lá também tem isso, que é o foro da igreja, que é o laudêmio. Administrador de redes sociais, eu coloquei R$ 200, é pouco, alguns só trabalham por 300. Manutenção R$ 100, limpeza R$ 50. Só aí, sem inserir o aluguel. Olha, se eu colocar aqui livre para mim de aluguel, eu não estou colocando, porque a sala é própria, tá? Eu teria 3.600, olha a diferença. Então eu zerei aqui porque realmente não há condições no momento, tá certo? E fiz a projeção em 24 meses, mês a mês, ok? Fiz também variável. O variável, a gente vai estar trabalhando com taxa de cartão. Fiz uma pesquisa na internet, né? Às vezes dá mais do que isso, mas eu coloquei uma média de 3%, sacolas 0,5%, às vezes vai a 1%, dependendo do modelo da sacola. Perdas e vencimentos, eu coloquei 3%. Algumas pessoas acham muito na internet, mas por se tratar de um mercadinho autônomo, eu creio que eu teria perdas, né, consideráveis. Lembrando aqui, aqui eu tenho essa sala lá, ela é no primeiro pavimento, aquele de cima que eu mostrei para vocês, tá certo? Ela não é térrea, então ela não é uma loja de rua, ela iria atender inicialmente os apartamentos durante o horário comercial, se bem que essa portaria dá acesso durante o dia, porque essa parte do prédio do primeiro andar é comercial durante o dia, tá? Teríamos também os possíveis funcionários aí dos escritórios, do salão, né? Tem alguns salões de beleza, tá? Então a gente teria também esse público aí, mas vamos lá. E aí eu já deixei essas variáveis, é o seguinte: cartão, sacolas e perdas, né? Já tinha a questão do custo fixo, tá certo? Fiz o investimento inicial, eu já tenho uma sala, não vou comprar a sala, um roteador, esse aqui eu pesquisei, um leitor de código de barras,
uma maquininha PagSeguro Smart para o camarada implantar aqui os R$300, aqui implantando o sistema de R$300. Eu preciso dar manutenção no ar, R$300. Eu precisaria inicialmente, vocês vão ver, de um estoque aí inicial, umas compras de um valor de R$15.000, o investimento nas freezer, né? Elas estão marcadas de amarelo porque aqui a pessoa pode tentar conseguir incomodar, né? Mas coloquei aqui investimento em cada uma. Na verdade isso aqui vai dobrar, né? Porque tem duas lá, 3.000 e 3.000, tá certo? Corte, ajuste divisório. Eu tenho divisórias lá, eu aproveitaria para fazer essas divisórias, porque lá é uma sala comercial. Eu aproveitaria para fazer prateleiras, né? Pagando R$600, porque tem uma pessoa que trabalha para mim a R$200 a diária, montando e desmontando divisória. Com a câmera adicional, identidade visual da fachada dos 200, que eu não teria essa identidade visual toda. Seria mais um trabalho de internet dentro do próprio condomínio. Então eu teria aí investimento inicial aproximado de R$23.152,98, mesmo tendo a sala, tá certo? Por baixo, não coloquei quase nada, assim. Isso considerando já o estoque, né? Então, vamos lá agora as questões mesmo que diz se a coisa vai funcionar ou não. Veja bem. Vamos ver agora realmente aquela questão, né? Colocar isso calcular estoque inicial, reposição, lucro bruto, entendeu? E ver se a coisa realmente vai funcionar, tá certo? Eu esqueci no outro vídeo de mostrar a vocês a sala, tá? A sala é essa aqui, o imóvel. Esse é o imóvel. Então hoje ele tem escritório, né? Ele era escritório. Hoje ele não funciona mais, só tá sem o equipamento, só as cadeiras e as bancadas. E é uma sala aí de aproximadamente 32 metros quadrados livre, ok? É isso, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui novamente. Eu coloquei aqui R$15 o ticket médio, tá? 30 dias. E aí eu fiz uma escala de progressão de clientes. Eu vim com 10 clientes por dia, né? Isso multiplicado pelo mês vai dar esse valor aqui, ó, esse ticket médio, tá certo? Então eu vim e fiz a projeção até o 24º mês, aumentando um cliente por dia, chegando a 33 clientes, ok? Aí como é que funciona isso aqui, Kleber? Meu nome é Kleber, tá? Kleber Davi. Funciona da seguinte forma: com 10 clientes por dia eu vou vender, certo? Apurado, R$4.500. Mas para vender R$4.500 eu preciso de um custo por mercadoria vendida real de R$3.600. Eu estou considerando a mais lucro de 20%. Isso aqui é uma fórmula, tá? De porcentagem, aonde quando eu coloco 80 aqui ele já me mostra a diferença para 100, tá certo? Então é 20%. Então 80%. 80% sempre é o cheio para poder. Agora, claro, isso vai correr durante os meses, vai chegar a 70%. Mas vamos lá que eu vou explicar esse custo de mercadoria vendida. E a margem bruta entre 20% e 30%, que geralmente é o que gira para o mercadinho, tá certo? Comprando bem, você chega a 30%. Então, o estoque, eu comecei com estoque de 15 mil. Eu peguei 15 mil, comprei de mercadoria para dentro da loja, certo? Então, no começo, eu estou sentindo, não conheço o mix ainda de produtos, né? Seja de mercadinho, seja de qualquer outra área. Então a gente está começando, então eu tenho um estoque maior, então eu posso repor estoque com menos, com 15% do valor bruto que eu vendi, tá certo? Começar a repor estoque e ter uma retirada maior. Como é que é isso, Cláudio? Vamos lá. Eu entrei com 15. Isso é uma coisa que pouca gente explica, pelo menos eu não vi na internet, no fluxo de caixa para mercadinho, veja só. Eu entrei com 15, eu tive um custo médio para ganhar 4.500 lá na minha maquineta de 3.600, certo? Então eu tinha 15 menos 3.600 mais os 15% que eu vou repor. Então eu vou ter um novo estoque real para o próximo mês, que é no caso, esse aqui eu entrei do zero, mês zero foi para o primeiro mês, terminei o primeiro mês com 12.075, certo? Por que isso é importante? Porque eu vou acompanhando meu estoque sem deixar que meu estoque chegue a zero ou chegue abaixo do que geralmente eu vendo, ok?
Então eu vou controlando essa reposição de estoque aqui de acordo com a minha necessidade, ok? Então estou simulando os meses para frente, porque é um fluxo de caixa projetado, eu estou projetando para 24 meses na frente. No caso, nós estamos em outubro, eu teria aqui novembro, dezembro até outubro de 2027, ok? Então, como é que você fez? Isso aqui é uma fórmula. Se eu clicar aqui, você vai ver que isso aqui é uma fórmula, certo? Aqui é uma fórmula. Eu tenho esse, certo? Menos esse, que foi o que eu vou precisar comprar novamente, né? Que eu usei, na verdade, e o que eu vou repor, tá? E aqui eu controlo em porcentagem o quanto eu vou repor, tá certo? Mês a mês. Então, eu termino o primeiro mês com 12, no segundo eu tenho uma reposição de 20% e termino com 9. E aí sucessivamente, eu tenho uma reposição de 30, termino com 6. Uma reposição de 60 e termino com 5. Você vê que eu vou aumentando e mesmo assim está diminuindo. A 60 e termino com 5 novamente. Eu chego a 80% no 16º mês. Eu estou com estoque bem abaixo do que eu comecei, mas eu estou com estoque razoável, certo? Por quê? Porque eu já repus, já fiz a reposição de 5.400 e eu tenho 5.000. Então eu vendi 6.750, tá certo? E é assim que a gente tem um fluxo do estoque até o final, controlando. Ó, eu fui comecei com 15. Teve lugares aqui que eu cheguei a 71, 60, mas a média que eu consegui me estabilizar com 5 mil reais de estoque foi repondo em torno de 70%. 69, 68, 71. Para poder manter, você vê que eu só consegui equilibrar esse estoque aqui, isso com esse ticket médio de 15, 30 dias, 10, e cada mês eu vou subindo o número de clientes que eu vou conquistando, tá certo? Então eu só consegui equilibrar a partir do mês 4. Porque o mês 1, 2 e 3 eu já fui consumindo o que eu tinha colocado no primeiro. Kleber, como é que você conseguiu esse lucro aqui também? Esse lucro também é o seguinte, é o tanto que eu repus no estoque, que eu tirei para repor o estoque, e o quanto que eu faturei. Então eu tenho um lucro. Mas esse lucro aqui é bruto ainda, bruto. Ainda não é ainda o lucro real, tá vendo? Mas mesmo assim eu vi que eu só consegui ter um lucro melhor a partir do 20º mês. Ok? Tá vendo a situação? Então, Cleber, mas tá bom, você tá ganhando aí a partir do primeiro mês já 3.000, caiu um pouquinho aí no mês aqui que você chegou a 1.350, que foi o 6º mês, que foi um mês que eu tive que repor. Coincidentemente eu tive que repor o estoque o máximo possível, porque eu estava com o estoque baixo. Se eu não colocasse 80, eu iria cair abaixo de 5.000, isso não é legal, tá certo? E lembrando que aqui em cima, esse retorno que eu, entre aspas, estaria tirando, é proveniente do estoque inicial, tá? Proveniente do estoque inicial. Então é isso, ó, projeção, tá vendo aqui eu fiz uma projeção de custo de mercadoria vendido versus margem, por isso que eles estão uma coluna do lado da outra, quando ela é 80, ela é 20. Quando ela chega a 70, a minha margem aumenta, é 30, tá certo? Aqui, o estoque, vai ter hora que eu vou ter que repor do estoque, ó. Eu tinha 5, vou ter que repor 10.000, quase, tá vendo aqui? Para poder chegar novamente no estoque de 5.000, porque eu vou vender também 10.000 também, ok? Então, estou trabalhando com 69%. Então, o que acontece? Se você não faz aqui, você não consegue entender se você vai ganhar ou não. Você monta, você aluga um ponto, você compra um ponto, você coloca suas prateleiras lindas, você faz tudo direitinho, coloca seu ar-condicionado, sua porta de vidro, sua fechadura eletrônica que eu não coloquei aqui, mas você pode colocar também. Você paga os fornecedores, você faz tudo lindo, mas você não está fazendo a coisa certa, você não está planilhando. Por que, Kleber? Agora, o que você vai fazer? Eu já te mostrei, eu já tinha te mostrado as variáveis, as fixas, né? No investimento inicial, não é isso? E a projeção da energia está aqui. Não tem muita coisa, não tem muito mistério, tá? Então vamos para o resumo. No resumo, eu peguei todo o bruto que a gente ganhou ali, teoricamente, e coloquei aqui nessa coluna, tá? Aqui nessa coluna. Peguei todos os meses, mesmo mês de despesa fixa, coloquei aqui nessa coluna.
Despesas variáveis, a mesma coisa, coloquei aqui nessa coluna novamente, ok? Só que aí quando você chega no lucro prejuízo, quem é lucro prejuízo? É o primeiro menos os outros, né? É o lucro bruto menos a despesa variável, lucro bruto menos despesa fixa menos despesa variável, tá certo? Então você vai ver que nos primeiros meses que a gente está tirando do estoque, sobra alguma coisinha, né? Mas não é bem uma sobra se você olhar direitinho, porque está no estoque inicial. A partir do quarto mês a gente já está em negativo. Olha, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. Eu só vi eu ter um saldo positivo de R$ 75 já no mês 15, né? E aí negativo de novo e vem para o positivo, que aí vai começar a equilibrar. Justamente, eu só consigo equilibrar depois de 24 meses. E eu te pergunto, você está preparado para isso? Para ser realista e para só ganhar dinheiro depois de 24 meses, né? É isso que você tem que estar pronto. Você tem que ter todas as suas despesas durante esse período, porque não vai dar para você sobreviver do seu mercadinho de início, ok? E vamos reparar uma coisa, só sobrou R$ 1.000 aqui, ó. Depois que eu consegui 33 clientes por dia, gastando em média R$ 15, certo? Pode ser que eu consiga atingir isso mais rapidamente com uma boa campanha de marketing, né? Divulgando lá no próprio prédio. Mas se por acaso eu levar esse tempo todinho aqui para poder fazer isso, eu estou sendo realista, eu só subi e peguei de 10, porque eu sei que 10 clientes no primeiro dia, no primeiro mês, vai ser difícil, porque eu tenho que fazer propaganda, tenho que fazer porta a porta, tenho que ter preço, porque eu tenho uma bomboniere lá no térreo que também está implementando mercadinho, vendendo itens de mercadinho. Eu tenho um supermercado a 300 metros do condomínio, certo? Então eu vou ter que ter preço mais baixo do que eles. Eu não posso trabalhar com preço de conveniência. Se eu trabalhar com preço de conveniência, eu estou frito, entendeu? Então vou ter que ter preço para poder talvez conseguir esses 33 aqui, sendo mais otimista, na metade do período, 12, 13 meses por dia. Mas mesmo assim eu tenho que ficar um ano. Está preparado para um ano? Eu estou preparado para um ano? Vale a pena? Aí eu te pergunto, vale a pena? Por quê? Veja bem, eu aqui nos custos fixos, ó, custo fixo, eu não coloquei o aluguel, mas se eu alugar para alguém eu tenho R$ 1.000 todo mês. Então de 24 meses, teoricamente eu teria R$ 24.000 no meu bolso livre de tudo, só alugando a sala. Tá certo? Então, fazendo o mercadinho, eu vou investir R$ 23.000 aproximadamente. Isso aqui de ar-condicionado é porque eu já tenho um aparelho de ar lá, não iria comprar, só é a manutenção, tá? Então eu teria que investir R$ 23.000, que é um ponto de payback. Não estou recebendo aluguel. Se eu colocar aluguel aqui, eu vou para negativo em tudo, certo? Não estou recebendo aluguel. E vou ficar à mercê realmente desse. Isso aqui é muito importante quando você vai botar um negócio. Você fazer essa pesquisa, você vê quantos clientes você vai ter por dia, qual o ticket médio, fazer uma estimativa de quanto você vai faturar. Porque se você, de uma certa forma, viajar, a palavra certa é essa, viajar aqui, colocar que você vai já iniciar com 33 clientes, num mercadinho autônomo, que trabalha sozinho, né? Lá eu tenho muitos senhores de idade, vai ter dificuldade. Então se eu colocar que eu vou ter 33, eu posso estar sonhando muito. Então você tem que sonhar, mas sonhar com o pé no chão. Eu tenho que sonhar, mas tenho que sonhar com o pé no chão. É isso, entendeu? Então você tem que começar sendo bem realista, bem pé no chão. E aí você planilha tudo, analisa, controla seu estoque, porque apurado não é lucro, como dizia meu avô, tá certo? Então você tem que saber controlar seu estoque,
né, para saber se você tem estoque para continuar no jogo, senão você vai falir. Se você errar aqui, alguma coisa aqui nessa reposição ou aqui, isso aqui é muito sensível, a parte de clientes por dia, seu estoque zera, né? Aqui, ó, se eu trouxer aqui, ó, se eu continuar 30%, veja, 30, ó, 30, ó, baixando 30, ó, meu estoque já zerou, tô menos 2.000 aqui já, com 3 meses a 30% de reposição. Então, com matemática não se brinca, tá certo? Por isso que eu fiz esse vídeo, para alertar outras pessoas, porque eu já tive negócio que deu certo, negócio que quebraram. E isso aqui eu fui desenvolvendo. Hoje eu sou formado em gestão imobiliária, né? Paguei matemática financeira, né? Planejamento, lançamento, trabalho com avaliação de imóveis, não trabalho com planilhas hoje, mas eu hoje estou com 49 anos, mas eu já quebrei bastante, com 20, 25 anos, 20, 30 anos, né? No calor da emoção. Por quê? Porque eu não fazia esse tipo de cálculo, eu não fazia esse tipo de planilha, ok? É isso que eu queria passar para vocês. Tudo de bom, eu espero que as informações sejam úteis, ok? Fique com Deus e até mais.